crianças! Bom dia, internautas que nos assistem pelo YouTube da Paróquia São José Operário de Bom Despacho, Minas Gerais. Bom dia, famílias! Bom dia, Carol! Bom dia, Beth! Bom dia, crianças, bom dia, papais, bom dia, mamães e a todos que estão participando deste momento com as crianças. Isso mesmo! E hoje, Carol, é um domingo muito importante. Esse bom dia para os pais tem que ser muito forte, porque hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E também, como sempre, domingo é o Dia do Senhor. E para isso, crianças, nós temos que invocar neste início deste momento das crianças a Trindade Santa. Vamos invocar a Trindade Santa, Carol? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Crianças, domingo passado, a Ieda e a Cláudia contaram para a gente que é o mês das vocações, que se estendeu a semana toda sobre o Dia do Padre. E agora nós estamos comemorando, hoje, o Dia dos Pais, e celebramos a vocação e a vida da família. Isso mesmo. Hoje, domingo, o primeiro dia da semana, Dia dos Pais, iniciamos a Semana da Família. E como é bom ter a nossa família, não é mesmo, crianças? A família que nos dá aquela segurança, aquele aconchego, um lugar gostoso de estar em família. Não é mesmo, Carol? Assim também, crianças, a família de Jesus é enorme. E todos nós somos irmãozinhos de fé. Isso mesmo, somos a grande família de Jesus. Sim. E Carol, para nós iniciarmos este momento, nós precisamos de convidar o Padre Roberto para juntos proclamarmos a palavra de Deus e levar a todas as famílias que nos assistem através do YouTube. Vamos convidar o Padre Roberto? Vamos chamar o Padre Roberto para proclamar o Evangelho. Seja bem-vindo, Padre Roberto. Bom dia, Carol. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia, queridas crianças. Bom dia, família. Hoje, dia do Senhor, estamos aqui para este momento com vocês, queridas crianças. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, é Jesus quem vai falar. Aclamemos com alegria a palavra de Deus. Ela é vida, ela é luz, ela é força e tem poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, é Jesus quem vai falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas,
pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se tu és, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Crianças, domingo passado, vocês ouviram o Evangelho e a historinha que falava sobre a multiplicação dos 2 peixes e 5 pães, não é mesmo? Jesus estava num local deserto e ali apareceu uma multidão de pessoas querendo ouvir as maravilhas que Jesus falava. Chegando certa hora, eles com fome, Jesus então fez um milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e dos peixes, não é mesmo? E esse dia foi um dia muito movimentado para Jesus e seus discípulos, que o acompanhavam e são seus grandes amigos. Pedro falou para Jesus: "Jesus, já está ficando tarde. Não seria bom falar para que esse pessoal volte para sua casa?" Jesus falou: "Realmente, Pedro, eles já se alimentaram, estão satisfeitos. Eu vou despedir desta grande multidão. Mas antes, gostaria que vocês, meus discípulos, entrassem na barca e atravessassem para o outro lado do mar, para a outra margem do mar." E assim os discípulos fizeram. Pedro entrou na barca, Tiago, João, e foram seguindo, e todos os outros discípulos, e foram seguindo o mar adentro, porque os discípulos já eram acostumados com o mar, crianças. A maioria deles eram pescadores, não tinham medo das águas. E Jesus, vendo que os discípulos seguiam o mar adentro, ficou tranquilo e foi despedir da grande multidão que estava com ele. Abençoou a todos e eles voltaram para suas casas. Jesus então ficou sozinho e a noite foi chegando, o tempo foi escurecendo e Jesus resolveu subir para o monte para orar. Jesus sempre gostou de orar no monte, ficar sozinho para conversar com Deus. Porque Jesus, ele também sempre rezou, sempre conversou com Deus. E lá no monte, Jesus
conversava com Deus, contava o que tinha acontecido, pedia ajuda a Deus, e esse diálogo com Jesus e Deus foi se prolongando. Lá pelas tantas horas da madrugada, os discípulos começaram a ficar com medo, porque um vento forte acontecia e balançava a barca para lá, para cá. E os discípulos foram ficando com medo. Que vento forte é esse, meu Deus? Que está deixando-nos com medo. E o barco ia para lá, para cá. Vocês estão escutando o vento forte, crianças? Bem forte. Jesus, estando no monte, ficou preocupado com seus amigos e resolveu descer do monte. Olha, Jesus foi descendo do monte e Jesus foi caminhando para o mar. Crianças, e sabe o que aconteceu? Jesus andou sobre as águas. Vocês acham que isso é difícil? Não, não, não. Para Jesus, nada é impossível. Ele pode andar sobre as águas. Ele é filho de Deus. Ele é Deus. E ele foi andando, andando, andando. Os discípulos, quando olharam para aquele homem andando sobre as águas, ficaram com mais medo ainda, crianças, e gritaram: É um fantasma! Pedro logo chegou assim no barco, junto com seus amigos e discípulos, e Tiago, e olhou e todos ficaram com medo. E nesta hora, crianças, Jesus falou com os discípulos: coragem! Sou eu, Jesus, o amigo de vocês, o melhor amigo de vocês. Não tenhais medo. Aí, Pedro, que era o mais corajoso dos discípulos, crianças, sabe o que ele fez? Ele falou: Se tu és mesmo Jesus, venha ao meu encontro. Pedro gritou: se tu és mesmo Jesus, leva-me até o encontro andando sobre as águas. Aí Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro pulou no mar e veio caminhando, crianças, olhando para Jesus e também caminhando sobre as águas. Mas de repente, crianças, Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a preocupar com o vento forte que acontecia, com as ondas. E sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a afundar, crianças. E gritou: Socorro, ajude-me. Pedro pediu ajuda a Jesus e Jesus, na mesma hora, pegou na mão de Pedro, começou a levantar o Pedro das águas. Crianças, que maravilha! E levou Pedro para a barca. E os dois, Jesus e Pedro, entraram na barca, crianças. Que lindo! Mas, antes de entrarem na barca, eu esqueci de contar uma coisinha para vocês. Jesus falou assim com Pedro: Pedro, que isso? Cadê a sua fé? Homem de pouca fé, você tem que confiar em mim. E aí eles entraram na barca. Quando eles entraram na barca, crianças, foi uma paz enorme que tomou conta de todos os discípulos. Aquela barca que estava balançando com as ondas do mar, e aquele medo que os discípulos estavam achando que iam se afundar, que as águas iam levá-los para o fundo, passou. Porque Jesus acalmou os ventos, acalmou a tempestade. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele pode tudo. Quando estamos com Jesus, crianças, Ele nos dá força para superar o medo.
E nessa hora, né, Carol, os discípulos ficaram tão impressionados com aquele milagre que aconteceu, com aquela calmaria que pairou naquele local, que eles se prostraram diante de Jesus em adoração e falaram: verdadeiramente, Jesus, tu és filho de Deus. Que linda história, crianças, que está na nossa Bíblia Sagrada. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e Ele pode acalmar as tempestades de nossa vida. Ele pode tirar o nosso medo. Porque, crianças, quem não tem medo, né? Muitas vezes a gente tem medo. Se Pedro, que era o melhor amigo de Jesus, próximo de Jesus, ficou com medo, imagina nós. Então, por isso, que toda vez que tivermos medo, né, Carol, nós temos que se apegar ainda mais a Deus, a Jesus, e pedir ajuda e sentir acolhido por Jesus. Entenderam essa história, crianças? Jesus é o nosso melhor amigo. E pensar em melhor amigo, Carol, hoje a gente está comemorando o Dia dos Pais, não é mesmo? Sim. E os pais, crianças? Os nossos pais também são nossos melhores amigos? É isso o que Jesus espera e deseja para todos nós. Que os nossos pais sejam os nossos pais e, além de pais, um pai amigo, um pai que acolhe, que ajuda, que dá carinho, que dá força e que nos ouve. Sim, e também, como disse o Evangelho, nossos pais, nosso papai, seja o vovô ou a vovó que está com a gente hoje, comemorando o Dia dos Pais, sempre vai nos acalmar da tempestade, sempre vai estar do nosso lado, assim como Jesus. Isso mesmo, Carol. Tá vendo, crianças, a importância da família para nós? Por isso que no início, né, Carol, nós contamos para vocês que hoje, domingo, dia do Senhor, dia dos pais, nós abrimos a Semana da Família. Porque a Semana da Família nós vamos estender até o sábado que vem. E pensando, refletindo sobre essa mensagem maravilhosa de que a família seja para nós uma segurança, uma proteção. Este é o desejo de Deus. Então, vamos rezar uma Ave Maria, Carol, junto com as crianças. Rezem conosco, crianças, vocês e toda a família. Uma Ave Maria para todos os papais, para todas as famílias. E também para os papais que já partiram para o céu. Vamos agradecer todo o amor e carinho e proteção que Ele nos dá. E também vamos pedir a Deus que ilumine, abençoe os nossos pais e famílias, para que eles sejam sempre para nós uma proteção, uma segurança, e que a gente possa assim conviver em união e paz. Amém? Então vamos rezar, Padre Roberto, só reza junto conosco a Ave Maria para os pais e as famílias? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, crianças, vocês vão dar um abraço bem apertado no seu papai, na sua mamãe, no seu vovô, na vovó, nos irmãozinhos, porque nós temos que ser uma família feliz. E vamos cantar juntos? Pai, hoje é um dia muito especial. Quero dizer, você é tão legal e mora dentro do meu coração. E eu te amo de montão. Pai, vou cantar hoje pra você saber que eu amo brincar com você. Com você fica tão divertido. Papai, o meu melhor amigo.
Papai do Céu! Viva! Viva as famílias! Viva! Agora é com o Padre Roberto. Queridas crianças, querida família, como nós assistimos aqui a bela apresentação da Beth e da Carol, falando do Evangelho para nós hoje. Jesus, ele estava caminhando nas águas. Os discípulos ficaram com medo, ficaram assustados. E para vencer o medo, para vencer a tempestade da vida, queridas crianças, queridos pais, é preciso rezar, é preciso da oração, porque a oração, ela acalma todo o coração, toda a tempestade da nossa vida. Nós escutamos no Evangelho que Jesus, depois da multiplicação dos pães, ele subiu a montanha para rezar. Isto é, ele subiu a montanha para falar com o Pai, para dialogar com o Pai, que é Deus. Hoje é o Dia dos Pais, por isso vocês, queridas crianças, devem seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus, ele falava com o Pai, e você, criança, precisa falar com o seu pai, precisa conversar com o seu pai e precisa rezar pelo seu pai, porque Jesus estava na montanha rezando, falando com o Pai, falando com Deus. Você, criança, tem que rezar para o seu papai hoje, neste dia dele. E mais do que rezar pelo papai, é rezar também com o papai, convidar o papai, a mamãe, convidar a família e rezar juntos por todos os pais, sobretudo pelo seu pai que te deu a sua vida, que é o maior presente na vida do pai, é um filho. Dê um abraço no seu pai, dê um beijo no seu pai, reze por ele e reze com ele, como nos ensinou Jesus no Evangelho de hoje. Isso mesmo, crianças. Temos sempre que seguir o exemplo de Jesus, sempre orarmos e pedir a Jesus a proteção e não deixarmos nunca de orar, de rezar para os nossos pais, não é mesmo? E hoje, como é domingo, nós vamos despedir neste momento, mas vamos esperar vocês no domingo que vem para vivermos mais um momento tão importante em nossas vidas. A evangelização é necessária, não é mesmo? Nós aguardamos vocês domingo que vem, tá bom, crianças? Compartilhem o nosso vídeo, dê um joinha, curta, e aí vocês também estarão evangelizando junto conosco, não é mesmo, Carol? Sim, com certeza. Então agora vamos receber a bênção que o Padre Roberto vai dar agora para todos nós, para todos os papais, mamães, crianças, famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José Operário e Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Uma bênção especial pelos pais que hoje comemoram o seu dia e uma bênção especial para vocês, crianças. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Cristo ressuscitado seja a vossa força. Tenham todos, crianças, um bom domingo e até domingo que vem, se Deus quiser. Demos graças a Deus. Até domingo que vem, crianças. Agora vamos ouvir a musiquinha do Evangelho. Quando o vento forte soprava e Jesus caminhava sobre o mar. Pelo vento então disse com tamanha emoção: Mestre, também quero sobre a água andar. Jesus o convidou
ajudou